Obrigada, Mike. Então, de novo, boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje e mediar essa conversa. Assim, eu vi vídeos de vocês no YouTube muitas vezes para preparar aulas e para pensar coisas para a faculdade, daí estar aqui com vocês é meio surreal, mas estou bem feliz. E, bom, a gente está aqui em nome da ANEFIS, que é a Articulação Nacional de Estudantes de Física. Então, ela é um espaço para congregar todos os estudantes de cursos relacionados à física do Brasil. Isso inclui também as pós-graduações em física. A gente ainda não se concretizou como uma federação, mas a gente tem intuito de fazer isso no futuro, e essas conversas são parte desse plano, assim, que a gente quer começar a fazer conversas e mobilizar cada vez mais alunos, e a partir delas fazer o nosso Encontro Nacional de Estudantes de Física, que aí sim a gente pode fazer a criação da nossa federação. Então, a longo prazo, esse é nosso objetivo. Se alguém quer saber mais sobre a ANEFIS, pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é ANEFISBR. Também pode perguntar para o seu diretório ou centro acadêmico, que possivelmente vai ter um representante na ANEFIS. Se não tiver, vale falar para eles procurarem a gente também, que a gente sempre gosta que os diretórios entrem em contato para cada vez mais pessoas poderem se aproximar a partir da nossa articulação. E, isso aí, obrigado, Zé, que colocou ali no chat até o nosso arroba. E, enfim, é isso. Espero que vocês deem uma olhada no nosso Instagram, porque a gente está bem empolgado com o que estamos tentando construir. E acho que a gente está abrindo a nossa série de reuniões e eventos abertos de uma maneira espetacular, fazendo esse evento relacionado ao mês da mulher e com mulheres incríveis que trabalham na física e são pesquisadoras. E tá, sem mais delongas aqui, a gente vai ter nossas 3 convidadas. Uma delas é a professora Adriana, que eu vou ler aqui o currículo dela. Ela é professora de Física do Instituto de Física da UNB, que é a Universidade de Brasília. Ela tem uma formação multidisciplinar. Ela é bacharel em Química pela UNB, mestra em Físico-Química pela UNB, doutora em Física e Ciência dos Materiais pela USP, e agora ela é coordenadora do Grupo de Fundamentos, Divulgação Científica e Estudos de Gênero. Ela fundou esse grupo em 2013. Ela desenvolve 4 linhas de pesquisa a partir daí. Novos materiais para fotocatálise e células solares. Outro projeto é experimentos multidisciplinares para o ensino de física, ensino básico e superior. Aí o outro é divulgação científica em mídias sociais. E mais um que é estudos de gênero em física. Ela é a idealizadora e coordenadora do projeto Atraindo Meninas e Jovens Mulheres do Distrito Federal para a Carreira em Física. Esse projeto visa atrair e fixar talentos femininos na área de física. Ele já atendeu mais de 1.500 alunas do Distrito Federal, do entorno e também de Unai. Ele tem um raio de ação de mais de 200 quilômetros ali a partir do Distrito Federal. A professora Adriana também foi pioneira no Distrito Federal e na região Centro-Oeste a estabelecer o gênero como uma linha de pesquisa na física, reconhecida pelas agências de fomento. Ela também atua fortemente na divulgação científica, combate as fake news nas mídias sociais, com o perfil Atraindo Meninas para a Física no Instagram e o portal da Menina na Física no Facebook. Ela já foi articulista no blog científico Cientistas Femininas, e além da física e da química, ela também desenha e pinta, e já teve desenhos publicados em livros de poesia e contos, e gosta de esportes como a esgrima. Além dela, a gente também tem a professora Débora Menezes, que é presidenta da Sociedade Brasileira de Física. Ela é a primeira presidenta mulher da sociedade, então estamos muito felizes com a presença dela aqui. E ela realiza pesquisa na área de física nuclear na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. A gente também tem a professora Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra a lecionar no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e ela atua lá ainda como professora e pesquisadora, e ela atua na área de física de materiais, fazendo a pesquisa dela. Eu vou sugerir para a gente fazer as apresentações em ordem alfabética, para ficar mais fácil e todo mundo saber quando vai. Então, começamos pela professora Adriana. Cada professora preparou uma fala inicial e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas aqui pelo chat, que a gente vai anotando para depois falar com as professoras ao final, para elas poderem responder e participar também. Então, bem-vinda, professora Adriana, e fica à vontade.
Opa, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização por essa mesa maravilhosa. Estou honradíssima de estar aqui com a professora Sônia, a professora Débora. E quando eu vi as convidadas, falei, gente, que honra! Fiquei muito feliz e tenho certeza que essa mesa de discussão vai ser maravilhosa e que com certeza vai dar bons frutos aí ao longo dos próximos meses e anos. E esperamos que mude, né, o panorama aí para as mulheres na física, né? Eu vou fazer uma breve apresentação, então vou falar rapidinho só da minha trajetória e também trazendo alguns dados sobre a questão de gênero aqui na física. E a gente vê que não tem muita diferença entre a física no Brasil e a física no mundo. E pouquíssima coisa mudou. De lá para cá, a gente vê que historicamente tudo continua na mesma, né? Então, assim, infelizmente, assim, a gente vê que as mulheres estão ali já há gerações, né? Batendo de frente, buscando espaço, mas, no entanto, nós continuamos sendo invisibilizadas e continuamos sendo minoria, né? A física não é nada representativa em absolutamente nenhum aspecto aqui no Brasil e no mundo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê aqui? Opa, vou compartilhar minha tela inteira. Então, vou ser breve, né? Porque a gente quer ir para a discussão. Então, opa, peraí. Aqui, vocês estão vendo a tela, gente? Todo mundo? Sim. Beleza, então, assim, aqui, né, eu trouxe o título do meu projeto que tem a ver com gênero, mas, basicamente, aqui eu vou falar um pouco da trajetória de mulheres no sentido de trazer números. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na física cedo traga números, porque aí os Chernobyl choram, né, basicamente. Aí eles que lutem com os números, né? Uma coisa é a gente falar que existem poucas mulheres, mas outro ponto, outra discussão, é quando a gente traz números e fala, olha, tá aqui, ó. Por que a gente tem tão pouco? O que acontece? Por que a gente vê tão poucas meninas se interessarem pela área e as poucas que tentam, a maioria não fica, né, para estabelecer uma carreira de fato. E as que tentam ainda levam muita tesourada. Então, como é que foi a minha trajetória, né? Bem, como, né, a Lara falou, eu tenho uma formação bem multidisciplinar. Eu comecei na química, na verdade. Então, assim, é uma trajetória que não é muito comum. Em geral, é o contrário, né? Os físicos é que vão para a química. E aí, mas basicamente foi o seguinte: desde criança eu sempre gostei muito de ciências, né? A primeira profissão que eu gostei foi ser paleontóloga, né? Então você fala, nossa, química, paleontologia. Mas na época, quando era criança, eu achei fantástico justamente o fato de fósseis poderem contar a história de como foi a formação do planeta Terra. Né? E como a partir disso, inclusive, quando for possível, né, a gente entender como foi em outros planetas também. Né? Então, embora existam outras técnicas, né, indiretas que a gente pode sondar. Então, isso tudo por causa de um livrinho que a minha mãe me deu quando eu tinha uns 4 anos de idade, chamado Biologia dos Seres Vivos, que trazia justamente essa questão da evolução. Então, tinha a questão dos fósseis, a evolução, né, de como foram os seres vivos, desde as cianobactérias, os vários reinos que a gente tem na biologia e tudo mais. Mas aí, depois, com 7 anos de idade, aí eu conheci placas tectônicas. Eu falei, gente, que lindo isso aqui, que barato, eu adorei. E aí comecei a me interessar pela parte de geologia. Eu lembro que até sábado de manhã na TV aberta, na época não tinha TV a cabo, nos anos 80, né? Então, e aí passavam uns programas da National Geographic aqui, e tinham vários sobre placas tectônicas, terremotos, geologia. E aquilo me deixava muito fascinado, ficava assim, acordava cedo, sabadão de manhã, só para ver programa. Depois eu ia brincar, andar de bike, essas coisas, mas primeiro tinha que ver o programa, adorava. Só que aí depois eu cresci um pouquinho mais, então assim, você sempre teve ele presente. Mas com 14 anos teve uma leve exceção no início do ano. E aí eu comecei a me interessar por Fórmula 1, que eu achava muito bacana, gostava de carros e corrida, até hoje gosto de carro, gosto de velocidade, amo dirigir. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que não tem mulher na Fórmula 1, né? A gente vê sempre as mulheres, quando apareciam lá, ou elas eram modelos fazendo, né, propagandas de diversas marcas que patrocinavam ali as empresas, as escuderias, né, e os atletas, ou então eram namoradas de alguém, mas nunca eram elas as pilotos que estavam ali tendo protagonismo. E aí eu lembro que o professor de geografia, veja bem, hein? Um dia eu perguntei, o nome dele era Geraldo, um dos melhores professores que eu tive na vida. E aí eu falei, professor, posso te perguntar uma coisa? Ele, pode. Aí eu, por que não tem mulher na Fórmula 1? Aí ele olhou com a cara assim, que? Eu falei, não, é que é o seguinte,
por que não tem mulher piloto na Fórmula 1, não tem na Fórmula Indy? A gente nunca ouve falar. Isso aí passa no domingo, tem um baita espaço na TV e tudo. São, assim, são coisas legais. Eu particularmente gosto. Por que a gente não vê? Aí ele olhou, pensou um pouquinho, ele falou, olha, Adriana, eu confesso que eu não sei. Pode ser que talvez elas não gostem, mas pode ser que talvez elas não tenham tido oportunidade. Mas porque você não tenta, aí eu já gostei dele. E aí, só que acabou que no mesmo ano eu conheci um mozão, que basicamente era o que? Modelos atômicos, na aula de química. Na época, a oitava série seria o 9º ano de hoje, né? Então tinha na aula de CFB, veio lá na introdução à química, modelos atômicos, e aquilo foi assim, abriu um universo na minha frente. Eu falei, esquece Fórmula 1, eu quero trabalhar com isso. E aí tô aí desde então. Então, para mim, a grande discussão no ensino médio era só decidir se eu ia fazer física ou química. Mas como a gente via modelos atômicos na química no ensino médio, e na época não tinha essa questão de falar tudo era gavetinha da química, isso aqui era gavetinha da física, isso aqui era gavetinha da matemática, e por aí vai. Então, eu optei pela química, me pareceu uma escolha natural, né? Então, fiz minha graduação em química, e assim, para mim, foi assim, eu acho que foi uma excelente escolha, depois pensando nas linhas de pesquisa que eu desenvolvo hoje. Porque a química me deu uma base de reações, de preparação de amostra, de laboratório, que a física jamais me daria em lugar algum, sinceramente. Me deu a independência de não depender de ninguém para fazer minhas amostras. E eu sou física experimental também, né? Então, para mim, eu preciso de amostras para trabalhar. E mesmo na teoria, pelo menos eu não vou cometer que nem um erro que eu vi uma vez no TCC da molécula de água vitrigonoplana, né? Quando todo mundo sabe que é tetraédrica. Enfim, mas aí eu fiz minha graduação em Química, terminei em 2003, né? Foi ali de 99 a 2003, então eu peguei uma grevezona ali em 2001. Depois, mestrado em Fisicoquímica, que eu terminei em 2005, que eu trabalhei com medidas, né, de corrente potencial pulsadas para estudar fluidos magnéticos, então eu via transferência de carga em estado sólido, só que confinada à escala nanométrica. E nisso, até minha dissertação, à época, né, ela tem dois capítulos ali muito importantes a parte de resultados, que um é entender esses processos de transferência de carga, e no outro propõe um método de análise clínica, ali um piloto, justamente no caso de se pensar em um fluido magnético sendo utilizado para tratamentos de câncer, drug delivery ou hipertermia, né? Bem, mas aí eu sofri assédio moral no meu mestrado e aí chutei o balde, não voltei para buscar e mudei de área, de universidade, de tudo, e não me arrependo, acho que foi muito bom. E aí fiz meu doutorado em Ciência dos Materiais e Física na USP, com um sanduíche na Johannes Kepler Universität, lá na Áustria, em Linz. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com novos materiais justamente para células solares de terceira geração, né? Basicamente, óxidos como o dióxido de titânio e polímeros condutores. E aí, depois mantive essa pesquisa. Então, isso tudo, essa formação que foi, digamos assim, passando, digamos assim, né, o espectro, né, entre a química e a física, acabou sendo muito enriquecedora para mim. Então, acabou sendo a mares que vem para bem. Então, aí, nesse caso, o fato de ter essa formação transitando pelas duas áreas, hoje me permite desenvolver linhas de pesquisa que estão ali na interface entre a química e a física. Diferentemente do que eu aprendi lá no ensino médio, que existe uma gaveta muito bem definida para a química e outra para a física, eles não conversavam entre si. Bem, e aí depois, claro, quando a gente entra na universidade, a gente vê que as duas áreas conversam e tem muita coisa em comum, na verdade. Uma pena que na época não era assim. Desde 2010 eu sou professora no Instituto de Física da UNB e lá eu desenvolvo 4 linhas de pesquisa. Então, eu desenvolvo novos materiais para fotocatálise e células solares, tanto em termos de óxidos quanto polímeros condutores. Inclusive, ano passado eu publiquei sozinho, que é raro entre os experimentais, né? Uma nova técnica de eletrossíntese, de eletropolimerização para polímeros para células solares, usando técnicas pulsadas. Então, é novidade aí na área, é um estudo inédito. E também óxidos, né, que eu posso usar, porque basicamente o que acontece? O processo base de fotocatálise e células solares é o quê? Fotogeração de portadores de carga. A gente precisa de material semicondutor. A diferença é só o que a gente faz com esses portadores fotogerados. Na fotocatálise, eles vão migrar para a superfície desse material e vão participar de reações de oxirredução, basicamente. Então, eu posso quebrar moléculas, eu posso degradar corantes de efluentes têxteis, por exemplo. Ou eu posso, justamente sanduichando isso em eletrodos, eu posso
separar esses portadores de carga e converter energia eletromagnética em energia elétrica, que é o caso da célula solar. Bem, além disso, também, por conta da minha formação, atire o primeiro roteiro de laboratório de física, né, na graduação, inclusive, né, de experimentos que os alunos vão ver que eles não... O experimento poderia ser muito melhor aproveitado, ser feito isso de uma forma muito mais efetiva. Então, comecei a me interessar também como que eu posso propor experimentos multidisciplinares que mostrem ao mesmo tempo que existem pontos importantes relacionados, né, ao laboratório de física, que o aluno, inclusive, pode aplicar em pesquisa depois, né, mas ao mesmo tempo também que converse e fale, olha, a física não é uma área, não é um sistema de partícula não interagente, ela interage com outras áreas, tem muita interseção, então a ideia é justamente experimentos multidisciplinares, tanto para o ensino básico quanto o ensino superior. Além disso, também por conta da divulgação científica, eu comecei a investigar como é a divulgação científica em mídias sociais e os indicadores, justamente para tentar entender o que o povo quer saber. Né? E a pandemia foi um excelente laboratório para a gente verificar o poder das fake news. Tá, aí eu acho que a mais importante é justamente aquela do termômetro, em vez de medir na testa, medir no pulso. Né? Aí a gente vê como elas fizeram sucesso e como elas representam perigo, né, para a sociedade contemporânea. E, por fim, estudos de gênero em física, que é uma coisa que me chamou muita atenção em termos de contraste. Na química, as mulheres são metade dos alunos e dos professores. E na física, não. E a gente vê que aí, já em 20 anos, entre graduação, mestrado, doutorado e agora como docente, não mudou absolutamente nada. Então, comecei a me interessar sobre por que isso acontece. O que acontece na física que leva a ter tão poucas mulheres se interessando e tão poucas ficando, né? E aí, nisso, surgiu o grupo de fundamentos, divulgação científica e estudos de gênero, que foi um grupo que eu fundei em 2013, justamente, né, com todos os nossos membros, alguns já são egressos aqui, onde eu sou coordenadora, e justamente onde todos nós desenvolvemos em conjunto pesquisas e ações de extensão voltadas para a comunidade, não só para incentivar e atrair talentos já desde o ensino básico, mas também entender o que está por trás desse baixo interesse e o que está por trás das razões que levam as meninas e as mulheres que decidem pela carreira a não ficar na física, né? Então, esse projeto, como eu falei para vocês, né? Assim, a gente já atendeu mais de 1.500 alunas, temos um raio de ação de 200 quilômetros, a gente tem financiamento já desde 2013, tanto pelo CNPq quanto pela FAPDF, e ali o que a gente está interessado tem tanto a parte acadêmica quanto de extensão. A gente quer entender, então, o que está por trás a baixa participação feminina, desde a escola até o topo da carreira, mas, ao mesmo tempo, também, a gente orienta alunos de PIBIC, PIBIC Júnior para ambientar ali no ambiente acadêmico, mostrar o que é fazer ciência. Também, a gente oferta oficinas de experimentos com viés de gênero para promover esse debate, desconstruir a invisibilidade feminina na ciência e a divulgação científica com viés de gênero também, que é importante. E o nosso projeto atende aí 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, o que acontece? A grande motivação aqui é a gente ter uma ciência mais inovadora, mais criativa, porque pessoas que têm diferentes origens, diferentes experiências de vida, elas trazem consigo um arcabouço que impacta a performance profissional dessa pessoa. E isso leva a você ter uma ciência muito mais criativa e inovadora, tá? E na física a gente tem basicamente 2 grandes tesouras. A primeira é quando as alunas estão ao final do ensino médio, que tem que escolher uma carreira, né, para seguir, e aí elas têm uma baixa identificação com a física, e a gente tem que lembrar que a identificação ela se baseia em 3 pilares. Não basta só você se perceber super competente na área de física, mas você tem que perceber que essa área é importante para a sociedade, muitas pessoas percebem, tanto é que quando você fala, eu sou professora da física, nossa, você deve ser cabeçuda, hein? Quem é o físico que nunca ouviu isso, né? Mas, ao mesmo tempo, também, as pessoas têm baixas expectativas de sucesso, especialmente as meninas, porque elas olham assim e falam, poxa, a gente só vai falar de homem, tudo é homem, é um cara esquisitão, trabalhando sozinho, eu não quero isso para mim. Né? Então, ou seja, a identificação das meninas é muito baixa. E, na verdade, isso se deve ao fato que existem poucas mulheres e esse número não mudou nada. E, ao mesmo tempo, também ao longo da formação acadêmica e depois
dela tentando se estabelecer como profissional, seja na academia, seja na iniciativa privada, seja na indústria, as mulheres sofrem com os assédios, com as invisibilizações, com os roubos de autoria, com os plágios de trabalhos e com a falta de oportunidades que levam muitas mulheres, mesmo tentando terem a sensação de que estão nadando e morrendo muito antes da praia, nem morrer na praia, morrendo muito antes. E, na verdade, a gente percebe que quando você olha para o nível de formação, a gente vê que não muda nada. Então, são alguns dados aí para provocar a discussão, já estou terminando. A participação em média, que tem um gráfico, né, que é justamente compilado pela AIP, de uma série temporal aqui de 80 anos aproximadamente, que é o número de doutorados que foram conquistados por mulheres entre 1920 e 2002. E a gente percebe na linha azul claro que em todos os campos houve um crescimento de aproximadamente 16% até 47%, isso integrando em todas as áreas. Mas quando a gente abre por área, a gente vê que a coisa muda de figura. E a física, que é a linha em vermelho aqui no gráfico, a gente percebe que em 1920 a gente tinha 18% de mulheres conquistando doutorado, enquanto que em 2002 ainda caiu para 15%. E a gente percebe duas exceções interessantes nesse gráfico, que são aproximadamente que em 1920, que é o início dessa série temporal, e depois um período aqui que tem um pico em 1945, enquanto que o número é super baixo entre 1920 e 1940 e depois entre 1950 até metade aqui da década, até o finalzinho, né? Da década de 70. A gente tem duas exceções aí que são justamente os períodos de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, desculpa, em 1920, e depois na Segunda Guerra, porque os homens foram para o front, muitos faleceram, muitos morreram lá, e aí as mulheres foram para os postos que eles deixaram vagos. Mas à medida que os homens retornam para os países de origem e assumindo de novo os postos de trabalho, as mulheres são expulsas desses lugares. E depois a gente vê que a física, o crescimento foi muito lento, ele só começou a dar uma aumentadinha na metade da década de 70 em diante, recuperando, na verdade, em parte, o que a gente viu em 1920. E, além disso, quando a gente olha, por exemplo, para os números no mundo em termos de nível de formação, a gente vê que na graduação as mulheres são 23%, na pós-graduação 18% e no nível profissional 13%. Esses dados aqui tem disponíveis, inclusive, no site aqui embaixo, né, da professora Márcia Barbosa, lá da URGS. E aí, uma coisa interessante aqui, a gente vê, então, que a tesoura vai cortando mesmo, sem dó. E, ao mesmo tempo, a gente vê que mesmo quando a gente abre por continente ou por região no mundo, a coisa não muda. A única exceção é na graduação no Oriente Médio, que esse número é puxado pela Turquia, que tem em torno de 45% de mulheres na graduação. Mas depois, na pós e no ciclo profissional, o número cai também. E aí tem esse estudo aqui, feito também publicado pelo Grupo de Trabalho de Gênero da SBF, em 2020, que mostra que o físico médio no Brasil é homem branco, classe média alta e hétero. A gente vê que quando a gente olha os dados, por exemplo, pelo recorte de raça, a gente vê que a física já, assim, desde o ensino médio, passando pelo curso técnico, bacharelado, né, mestrado, doutorado, os brancos são maioria. Isso não é nada representativo se a gente olhar para a população brasileira, em que mais da metade são de pessoas negras e pardas. Ao mesmo tempo, também, quando a gente olha pelo recorte de gênero, a gente percebe que no ensino médio as meninas são maioria. E elas, inclusive, têm notas melhores que os meninos. Mas os homens são maioria nos níveis mais altos de formação, como cursos técnicos, né? Depois na graduação, no bacharelado, mestrado e doutorado, tá? No Instituto de Física da UNB não é diferente, né? A gente segue a mesma tendência tanto do Brasil quanto do mundo. As mulheres são minoria entre os docentes e também entre os alunos. Nós somos 18% do quadro de docentes e chegamos ao teto de 23,9% dos alunos de mestrado. Mas vejam que esse número continua o mesmo e na série temporal dos últimos 10 anos não mudou nada, tá? E depois a gente tem aqui essa questão de assédio, mas vou passar depois um pouquinho mais adiante, que aí a gente pode voltar para a discussão. Mas, basicamente, né, só passando, então, queria aqui deixar depois, quem quiser saber mais sobre o que tem de desenvolvimento de pesquisa e de divulgação científica, eu deixo aqui as minhas mídias e aqui, né, o rol das nossas atividades. E eu queria terminar essa minha pequena apresentação com a frase da Chimamanda,
que diz: precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Então, as mulheres vão onde elas estão. Então, se o percentual de mulheres na física é baixo, e não é por falta de talento, e sim por falta de oportunidade, a gente precisa abrir a porta para que mais mulheres talentosas possam desenvolver todo o seu potencial. Obrigada, gente. E muito obrigada pela fala, prof. Trouxe dados muito importantes para a gente, assim. Depois, se tu puder compartilhar os slides com nós, acabaram de pedir aqui no chat, eu acho que vai ser massa de mandar por e-mail também. Que tem claro, com certeza. Agora eu vou chamar a professora Débora, que é a presidente da SBF. E, gente, se vocês forem tirar foto, postar no Instagram, marquem a Andefis, por favor. A gente agradece aí, porque quanto mais alunos a gente alcançar, melhor vai ser. Alunos e alunas. E, professora Débora, bem-vinda. O espaço é teu, pode apresentar. Obrigada. Obrigada. Queria também começar agradecendo aí o convite. E como eu prometi lá na nossa conversa, eu vou falar um pouquinho depois sobre a SBF também, tá bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela e a hora que eu fizer isso, vocês vão desaparecer. Se alguma coisa der errado, por favor, me avisem no áudio, tá bem? Então, tá lá, vamos lá, né? Então, eu vou focar um pouco... O tom da minha conversa vai ser um pouquinho diferente do que a Adriana fez, né? E eu vou mostrar para vocês aí quais são as razões por trás disso que ela chamou de tesoura, né? Então, isso começa muito cedo, quando houve uma primeira tentativa de afastar as meninas e as mulheres dos estudos de matemática. Começou com a primeira lei lá no Império. E apesar de Dom Pedro I ter pedido aos senadores e deputados que priorizassem a educação da mocidade de ambos os sexos, isso não aconteceu. E uma grande resistência veio lá do senador Visconde de Cairu, que era figura carimbada na Bahia, na época do Império. Tem aí montes de ruas e praças com o nome dele no Brasil. E a frase que ele usou para justificar a não inserção das meninas no estudo de matemática, eu acho absolutamente ridícula, né? Ele disse o seguinte: a questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra, ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. E aí, sempre que eu leio essa frase, eu falo a mesma coisa, né? Porque cargas d'água esse homem imaginava que as pessoas pensam com as barbas, né? Mas, enfim, essa lei deu origem a nossa primeira lei educacional, que foi super importante e acabou até dando origem ao famoso Dia do Professor, em 15 de outubro. Agora, eu queria citar algumas coisas, algumas frases que eu encontrei aí ao longo da minha vida. E vou pegar aqui esse livro de neurociências, que tem umas frases bem antigas, né? Então, começa ali com Aristóteles, que a gente estuda, né? E o Aristóteles dizia assim, ó, eu vou traduzir para o português. A fêmea é um macho impotente, incapaz de produzir sêmen por causa da frieza da sua natureza. Então, nós devemos olhar para o estado feminino como um tipo de deformidade, apesar de que é um tipo que acontece ordinariamente na natureza. E depois teve o famoso Martin Luther, né, que disse o seguinte: as meninas começam a andar e ficam em pé antes do que os meninos, porque as ervas daninhas crescem mais rápido do que as boas colheitas, ou que as boas sementes. Ó, isso é ridículo, né? Mas é lá, faz muito tempo. Mas a gente, recentemente, viu esse assunto aí desse senhor Arthur Duval, foi protagonizado aí, ficou famoso na mídia, quando num grupo de futebol, ele escreveu esse monte de frases absurdas, eu só copiei duas, nem preciso relê-las, porque todo mundo ouviu falar, as coisas ridículas, que ele compartilhava com os colegas, né? E a desculpa dele era a seguinte: era um grupo de futebol, de amigos, isso aí vazou, né? Então eu imagino o que é que não rola sem vazar nesses grupos de futebol, no sentido de desmerecer as mulheres, de misoginia, de machismo, de racismo, e vai por aí afora, né? Mas isso aí está fora da academia. E se a gente olhar na academia, né?
Se a gente olhar na academia, a gente encontra coisas parecidas, e isso é o mais chocante. Então, tem aqui algumas frases que eu tirei de um projeto também da URGS, que se chama #Esse é o meu professor, e aí vou ler uma delas, né? Licenciatura é curso para mulher que não passa nas cadeiras de bacharel. Esse é o que mais me choca, sabe? Porque a licenciatura é fundamental para formar os professores que vão atrair pessoas para áreas exatas. Então, é um conjunto de preconceitos e de frases de mau gosto que se junta com misoginia, que está aí presente também na academia, né? E por que essas coisas acontecem? Então, a Adriana falou lá do projeto dela, eu vou falar um pouquinho aqui também de um projeto que eu tenho, que chama Mulheres na Ciência, né? Então, tem um canal lá no YouTube com vários vídeos, a Sônia Guimarães, inclusive, já fez um vídeo lá para mim, e eu vou citar alguns aqui da professora Karen Calaza, que é uma professora de neurobiologia da Federal Fluminense. Então, ela fala dessa ameaça pelo estereótipo que existe e que afasta as meninas já muito cedo, né? A Adriana falou lá na entrada do ensino médio, mas na verdade isso ainda começa muito antes, né? Essa ameaça pelo estereótipo de que matemática é difícil, raciocínio abstrato é coisa para menino, isso começa bem cedo, por volta dos 5 aos 7 anos, e vai se aprofundando. Outra coisa que ela fala num outro vídeo é sobre o viés implícito, e eu convido vocês para assistir, e ela dá vários exemplos de onde isso pode ser perceptível, mas um exemplo é muito gritante, né? 2 currículos idênticos são encaminhados para a universidade, para empresas, e a única diferença entre eles é o nome. Num deles tem um nome de homem, no outro tem um nome de mulher. Sistematicamente, os homens são empregados em detrimento das mulheres, e quando ambos são empregados numa mesma empresa, aos homens o salário ofertado é maior, né? Então, isso é algo inaceitável, se os currículos são idênticos, qual é a base para isso, né? Opa, isso aí. Aí tem o tal do efeito Matilda, que é muito comum em laboratórios, né? De que os homens levam, ou em laboratórios ou em grupos de pesquisa grandes, os homens em geral levam a fama dos mentores das grandes ideias, enquanto que muitas vezes essas ideias vieram de mulheres. E aí a Adriana também falou da invisibilidade das mulheres, e eu gosto de mostrar esse filme como um exemplo, né? Estrelas Além de Tempo. 3 mulheres fantásticas, absolutamente geniais, e as 3 negras. E muita gente só ficou sabendo da existência delas por causa do filme, né? Décadas depois que elas tiveram uma importância tão grande ali para o desenvolvimento das coisas na NASA. E aí tem o famoso efeito tesoura, que já foi mencionado aqui, também tem um videozinho lá no canal mostrando vários gráficos que corroboram a existência desse efeito, mas o que a gente pode olhar e que não nos deixa deixar de perceber quão forte é esse efeito, é que em 216 homens que já receberam o Prêmio Nobel da Física, só 4 foram mulheres. 4, né? E na química, só 7. Então, são números risíveis, né? Muito diminutos se comparados com o número de mulheres, que ainda é pequeno, mas é da ordem de 20% a 30%, né? Não 4 em 216. Bom, aqui tem um gráfico aí do efeito tesoura. A Adriana tirou gráficos ali dos meus papers, eu tirei gráfico dos papers da Márcia Barbosa, né? Então, isso é muito legal, porque se nós nos citarmos e nos fortalecermos, os trabalhos que a gente faz vão ser percebidos por mais gente, né? E esse gráfico mostra bem o efeito tesoura, né? Se vocês olharem, o gráfico em azulzinho, que tem a ver com as meninas, desce. Em vermelhinho, sobe. E vocês podem ver que no nível técnico isso é grave, mas quando vai para o nível político-técnico, que é o quê? Assessoria do CNPq, da CAPES, isso fica mais patente, mas a hora que a gente vai para cargos políticos, né? Presidente da Academia Brasileira de Ciências, ministro da Educação, ministro de Ciência e Tecnologia, as mulheres simplesmente desaparecem, como se elas não fizessem parte dessa comunidade científica. E quantas somos, né? Será que é aceitável isso? Se a gente olhar para os dados do IBGE, a gente vai ver que na população brasileira, 48% são de homens e quase 52% de mulheres. Se a gente olhar para a população com 25 anos ou mais em nível superior, a gente tem mais mulheres do que homens, né? 19,4% mulheres e 15% de homens. Também é um gráfico que foi mostrado agora há pouco.
Mas se a gente olha as instâncias superiores, né, por exemplo, a SBPC, que foi fundada em 1948, já houve 20 presidentes, já houve 23 presidentes, 20 homens, 3 mulheres. A SBF foi fundada em 1966, já foram 19 presidentes homens e uma mulher, eu, assim, eleita, né? Houve outras 2 que tinham sido eleitas como vice-presidentes e depois assumiram o cargo por uns meses. E no STF, né? Se a gente for para um órgão aí que é importante para a sociedade toda. Bom, o STF começou em 1889, né? Junto com a República, e já foram 167 ministros homens e apenas 3 mulheres, sendo que a primeira delas foi a Ellen Grace, que tomou posse no ano 2000, indicada pelo Fernando Henrique. Depois teve a Carmen Lúcia, que ainda está aí, indicada pelo Lula, e a Rosa Weber, indicada pela Dilma, né? Muito poucas em cargos decisórios, então é a tal história de que a tesoura, de fato, corta as mulheres de cargos de poder. E aí eu gosto de mostrar esse gráfico, né, que mostra o efeito da maternidade na vida das mulheres. Se vocês olharem para o gráfico da esquerda, vocês podem ver que tem uma linhazinha ali em vermelho que delimita o nascimento da primeira criança. E aí a gente vê que as mulheres sem filhos têm uma curva que vai crescendo. Mas quando nasce um filho, isso é isso em termos de salário. Mas se a gente for olhar em termos de produtividade científica na academia, o quadro é parecido, né? Ele abaixa muito, claro, a mulher fica em casa, amamenta, tem licença maternidade, tem uma vida muito mais corrida, faz tudo que ela já fazia antes e ainda cuida dos filhos. Parece que está melhorando, né? Parece, né? Olhando em volta dos meus colegas, eu vejo que eles colaboram com as esposas, o que me deixa super feliz. Mas essa realidade aí, isso é da Dinamarca, né? Então, se isso é assim lá, puxa, nem imagino aqui. E o que acontece na carreira dos homens quando nasce o primeiro filho? Em termos salariais ou de produtividade? Nada! Olha aí o segundo gráfico na direita. Nada! Isso diz pra gente o quê? Que todo o peso da conservação da espécie, né, dos seres humanos, está no colo das mulheres. Bom, vou parar de reclamar e vou dizer o que eu faço para tentar combater isso, né? Também tenho aí algumas mídias sociais. Enquanto a Adriana estava falando, eu já fui lá e comecei a seguir o Instagram do grupo dela, e aí eu convido todo mundo a fazer o mesmo. Eu tenho esse canal no YouTube que chama Mulheres na Ciência e tem vários parceiros, né? Então, a gente tem Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook, a gente faz posts sobre os vídeos que são lançados, e a gente tem o TikTok, né? E o TikTok foi uma descoberta recente, porque se vocês olharem ali, esses números mostram que a gente consegue falar para os adolescentes em grandes números, né? Se eu olhar para o meu canal, eu tenho da ordem de 4.000 e um pouquinho menos de 5.000 inscritos, mas no TikTok tem vídeos que alcançam 120.000 visualizações. E esses vídeos são feitos para os adolescentes. Então, talvez o caminho para a gente mostrar que as meninas podem é nas redes sociais, onde elas navegam. E aqui uma outra coisa que eu queria abordar bem rapidinho, que é o que a Adriana falou sobre a história das fake news, né? Eu acho que também é papel da gente lutar contra isso. A UFSC fez uma coisa incrível, me convidou para dar um curso para todos os bolsistas de iniciação científica, e esse curso está sendo oferecido agora, né? São 6 horas, são 3 horas, na verdade, de aulas gravadas, mas outras 3 horas de material complementar. E a ideia desse curso é contribuir para a formação do pensamento crítico dos bolsistas, sejam de exatas, humanas ou biológicas, né? Então, eu acho que a gente... E é um jeito da gente lutar contra as fake news. E uma das fake news é o estereótipo de que as mulheres são menos capazes do que os homens. Então, esses assuntos aí estão todos imbricados entre si. Então, eu gosto muito de mostrar isso para terminar essa minha fala. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Ah, não acredito. Não marquei. Não faz mal. Eu gosto desse Handmaid's Tale, né? Que em português é o Conto de Aia. É um livro, é horrível, mas é ficção, né? As mulheres são objetos. Mas o que a gente vê na figurinha aí da direita é horrível e não é ficção, é verdade, né? Então, isso aconteceu, essa derrocada de liberdade
para a burca aconteceu de 72 para 2015, depois houve uma pequena melhora e agora o Talibã está lá de volta e as mulheres de novo colocadas no cabresto e fazendo só o que os homens querem. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Física e a importância de que vocês se associem e se juntem a grupos que os representem, né? Vocês, estudantes. Esse grupo pode ser a Anifis e pode ser a Sociedade Brasileira de Física. Então, todas as áreas do conhecimento estão contempladas aí nas nossas sub-áreas. A gente tem eventos científicos todos os anos. Quando não deu para fazer presencial, a gente fez remoto em todas as áreas dos conhecimentos. Nos eventos científicos remotos, os estudantes de graduação não pagaram para participar. Então, é fundamental que eles comecem a entrar nesse ambiente, seja nos eventos ligados à educação, se eles forem para a licenciatura, seja nos eventos mais científicos. A gente dá aí uma série de prêmios para pessoas que se destacam na sociedade. A gente organiza as Olimpíadas de Física, seja as Olimpíadas Brasileiras, as Olimpíadas Brasileiras na escola pública, as Olimpíadas internacionais, né? Então, todo o sistema que possibilita que os alunos do ensino médio participem das Olimpíadas é oferecido pela SBF. E a SBF também é responsável pelo mestrado nacional profissional do ensino de física, que dá um mestrado para professores do ensino médio. A gente está aí na batalha pela regulamentação da profissão, para quem trabalha com física médica, por exemplo. A regulamentação da profissão já aconteceu em 2018. Agora a gente precisa criar os conselhos de física, então é uma batalha que tem que tramitar no Congresso, nada trivial no momento atual. E para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu adoro esse provérbio africano, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. E eu convido vocês a acompanharem aí a Sociedade Brasileira de Física. A gente tem uma taxa anual que é baixa, mas é com ela que a gente consegue viabilizar essas coisas todas, além de pagar advogados para lutar por coisas importantes dos interesses dos físicos e dos estudantes de físicos, tá bem? Então, eu agradeço aí a atenção, acho que eu falei um pouquinho mais do que eu devia. E agora com a Sônia. Não, prof, nem se estressa, deu tempinho direitinho, nem passou de 20 minutos, eu acho. Gente, eu não falei para vocês antes, mas eu venho da URGS e ver você citando a Márcia é muito incrível, porque eu participei um pouco do momento que as bolsistas estavam desenvolvendo tanto a construção dos gráficos quanto dessas campanhas, e é bem doido, assim, que essa produção esteja alcançando todo esse reconhecimento, porque é um trabalho bem árduo que elas tiveram, assim, e, enfim, são dados tristes, mas dados que a gente precisava ter para embasar as coisas que a gente veio falando. Então, agora vamos chamar a professora Sônia para encerrar as nossas falas no dia de hoje. Professora Sônia, bem-vinda, fica à vontade. Depois a gente vai abrir daí para a rodada de perguntas e se alguém quiser comentar, vai ter inscrições. Bom, para começar, a Adriana estava tão contente de estar na mesa comigo, queridinha. Eu é que estou muito contente de estar na mesa com você. Esse teu currículo e as tuas atividades... E com a Débora, a gente já era, eu até diria, antigamente a gente poderia dizer carne de vaca, mas agora a carne de vaca está tão cara que nem é mais carne de vaca, nem sei. Já é nossa terceira ou quarta live juntas, quer dizer, estamos sempre juntas, né? Bom, a minha apresentação é toda outra, porque além de tudo, Narciso acha feio quando não é espelho. Então, eu vou falar de uma mulher negra, porque vocês falaram de um montão de mulheres, mas particularmente não vi nenhuma. Bom, vi pouquíssimas, bom, em soma. Então, deixa eu falar uma mulher negra que eu conheço muito bem. Eu. Dá para ver a minha tela? Sim, prof, dá para ver bem. Bom, então eu vou falar da minha trajetória. E deixa eu começar já pelo próprio início, como vocês já falaram várias vezes. Já no ensino médio, uma professora disse para mim: você nunca vai aprender física. Bom, entrei em física na Federal. Na realidade, eu queria mesmo ter... Eu fiz curso médio em técnico em edificações. Eu queria ser engenheira civil, não entrei em física.
Mas, em soma, já cheguei até a fazer, na Federal mesmo, eu cheguei a fazer vestibular para engenharia civil, mas no meu segundo ano eu comecei a ver física moderna. E comecei a ver os aplicativos, né? A equação de Maxwell, e Deus fez a luz. Eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna da classe, e descobri física, matemática, explicando a física e criando todo o espectro eletromagnético, e a luz está lá também, em soma, amei isso. E comecei a fazer nesse mesmo ano, aprender semicondutores com o IGEGA, uma sumidade nessa área, e hoje eu sou doutora em semicondutores. Nunca pude fazer iniciação científica, porque aparentemente você nunca vai usar física para nada, por que eu vou desperdiçar uma bolsa contigo? Mas mesmo assim eu consegui fazer mestrado, aí já fui para... Não tinha mestrado na Federal, eu fui fazer mestrado na USP, em São Carlos ainda, e lá na USP, um pesquisador italiano fez: Sônia, por que você não vai fazer o teu doutorado na Itália? No meu mestrado eu montei um elipsômetro, como a Adriana também mexe com células solares, o meu elipsômetro era para fazer as células solares serem mais eficientes. E aí eu acabei indo lá para Bolonha, na Itália, para fazer o meu doutorado do sanduíche, porque na Itália, naquele tempo, não tinha um doutorado que o CNPq aceitasse, então eu fiz alguns cursos na Escola de Engenharia Politécnica em São Paulo, e fui para a Itália para desenvolver uma tese, e era suposta voltar para a Poli para defender. Mas aí, uma colega minha lá na Itália teve um marido transferido para a Inglaterra. Aí ela fez: Sônia, por que você não vem aqui para a Inglaterra? Já tenho um orientador para você, já tenho uma bolsa. E eu fui para a Inglaterra para obter o meu PhD em física. E isso aconteceu para mim, essa história de ter um PhD em física na Inglaterra, me fez a primeira negra declarada com PhD em física no Brasil. Detalhe, eu fiquei sabendo dessa coisa através de uma revista americana, Black Women of Brazil. É uma revista editada no Brasil, ela é eletrônica, mas veio um americano e disse: Sônia, você é a primeira negra com doutorado. Jamais que o CNPq e o CAPES ligou: Sônia, você é... Não, nunca, jamais. Essas coisas não interessavam para o CNPq e para o CAPES. Tinha que ser um americano negro maravilhoso que veio dizer para mim essa história. Aí um policial branco enfiou o joelho dele no pescoço de George Floyd nos Estados Unidos e matou o George Floyd. Digamos, isso aí aconteceu numa sexta-feira. Segunda-feira de manhã, Catemari, que tinha escrito um livro sobre todos os pioneiros negros na engenharia, química, matemática, blá, blá, o CNPq ligou para a Catemari: Catemari, estamos interessados no teu livro. Fazia anos que a Catemari queria publicar esse livro, fazer alguma coisa com esse livro. Não, nunca ninguém se interessou. Teve que ter um assassinato de um negro nos Estados Unidos, e aí o CNPq percebeu que existe racismo no Brasil, e aí assim que meu pioneirismo na física ia ser interessante, porque isso está no livro da Catemari. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar no Centro Tecnológico da Informática em Campinas, e aí eu vim aqui para o ITA. No meu terceiro ano de ITA, aí nós estamos falando das oportunidades, né? Professora com doutorado na Inglaterra, publicações no exterior, blá, blá, blá. No meu terceiro ano de ITA, entra na minha sala, por falar nisso, esse ano entraram 10 meninas no ITA. O ano passado foram 17, foi a glória. Esse ano foram 10, não é ruim ainda, mas em soma. No meu terceiro ano de ITA, entra na minha sala um colega de trabalho com avaliação de 12 dos meus alunos nos quais estava escrito: a professora é a pior professora do mundo, ela não sabe física. Isso aí são os alunos do primeiro ano, segundo semestre. Esse meu colega tinha 12 avaliações, eu dava aula para 120 alunos, e que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Ok para vocês? Por causa dessas avaliações 12, eu fui expulsa do ITA e fui trabalhar como no projeto de sensores de radiação infravermelha no Instituto da Aeronáutica e Espaço,
e divisão de materiais, para trabalhar na divisão de materiais. E foi lá que eu inventei uma técnica para criar sensores de radiação infravermelha. Esses sensores, uma vez empacotados, encapsulados, se tornam detectores e eles vão na cabeça do míssil. Dessa forma que o míssil vê o motor do avião para persegui-lo. Eu pedi uma patente e a patente saiu. Sabe aquela neguinha que nunca iria aprender física? Sabe que eu nunca pude ter uma bolsa de iniciação científica porque eu nunca iria usar física para nada? Agora eu sou inventora de uma coisa puramente física. Tem química um bocadinho para produzir e eletrônica para fazer o sensor funcionar. E em novembro do ano passado, o Centro de Integração Empresa-Escola e o Estadão, um grande jornal do estado de São Paulo, me deu o prêmio Guerreira, prêmio Professora Emérita, Troféu Guerreira da Educação, Rui Mesquita, que foi um dos donos da Estadão. Sônia Guimarães, sabe aqueles alunos que por causa deles que eu fui expulsa do ITA, né? Bom, já voltei para o ITA, mas a coisa continua do mesmo jeito. Sabe aqueles alunos que disseram que eu era a pior professora do mundo? Pois é, eu ganhei um prêmio. São 23 anos que esse prêmio é dado. Eu sou a primeira professora negra. Em 23 anos, só foi dado para mais 3 professoras brancas e nenhum professor negro e nenhum professor do ITA. Eu sou a primeira professora do ITA a ganhar esse prêmio. Zilhões, uns 20 professores da USP, né, porque era em São Paulo, mas em soma eu sou a primeira negra e a primeira professora do ITA a ganhar esse prêmio. É isso que eu queria falar para vocês, gente. O papo é, por que não tem mulher, né? Por que a mulher não fica? Eles ficam parando as mulheres, eles não param, eles impedem que ela cresça. E eu dei uma entrevista para um jornal e disse umas coisinhas que, tudo somado, são verdades, mas eu não tenho prova. E agora eu estou sobre... como é que chama? Bom, eles criaram um processo lá contra mim no ITA. Então, além de eles ficarem me pedindo um monte de coisa, agora eu estou... Esqueci o nome do que eu estou, mas vai ter até reunião, sexta-feira. Processada. Como é que é? Sendo processada? O nome é menos que processada, mas não sei qual que é a diferença aí. Sindicância? Sindicância. Eu estou em sindicância. Sindicância interna. Interna, eu falei umas coisas para um jornal e o reitor não gostou. Eu falei também nesse jornal todas as injustiças que o ITA fez contra mim. Ele não mencionou essa parte. Só a parte que eu falo mal do ITA, aí ele ficou zangado e aí a sindicância. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Por isso também que as mulheres negras acabam sendo, sabe? Eles vão impedindo elas de fazerem alguma coisa. Então dá para contar assim na mão as mulheres negras que tem por aí. Mas tem, tá? Maravilhosas, com prêmios maravilhosos, tem. Muito obrigada, professora Sônia. Eu acho que as falas de vocês foi incrível porque elas se complementaram muito, assim, tanto mostrando assim a vivência de vocês que corrobora os dados que vocês mostraram, né? A Adriana sofreu assédio moral, a professora Sônia sofreu uma série de assédios morais, certamente a Débora também passou por isso na vida dela, porque é muito difícil uma aluna de física não passar por algum tipo de assédio durante a graduação. E dependendo da cor da nossa pele, né, da nossa sexualidade, da nossa identidade de gênero, isso vai ficando cada vez pior. E isso tudo vai afastando cada vez mais as mulheres, né? E aí eu queria falar para vocês, tentar trazer uma nota positiva, pensando em as mulheres que ficam. Sim, qual foi o momento mais legal para vocês, assim, que uma mulher alcançou vocês e falou sobre como vocês incentivaram elas a continuarem na carreira, sabe? Como vocês foram um incentivo para essa pessoa ir para física, ou para ela seguir o curso dela, ou se ela estava pensando em desistir do curso e por conta de vocês não fez isso. Eu imagino que vocês tenham passado por esse momento. E eu queria saber como foi para vocês, assim, se vocês gostariam de contar uma história, porque eu queria ouvir uma história. Bom, deixa eu começar, porque eu tenho um montão. Com essa brincadeira aí de eu ser a primeira negra com física e tudo, então eu dou lá. Antigamente eram palestras presenciais, e eu dou live
em muitos lugares, em muitas universidades. Mas numa presencial, uma garota chegou e me abraçou. Podia, nessa época ainda podia. Quando a gente era feliz e não sabia, né? Me abraçou e chorava, chorava, chorava. Falei, nossa, que gostoso esse abraço. Por que você está chorando? Eu te adoro, eu vou fazer física quando eu entrar na faculdade, eu te adoro. E por que você está chorando? Eu nunca imaginei que eu fosse te conhecer pessoalmente. Eu estava numa cidadezinha desse tamanho no Ceará. Uma menina, na Universidade Estadual da Bahia, eu estava dando um workshop sobre como se manter, né? Porque entrar, às vezes até consegue entrar na física, mas depois acabam desistindo. E a garota veio para mim e fez, professora, eu estou fazendo física, sou a única menina da classe. E um dia o professor virou para mim e fez, o teu trabalho merece 9, merece 10, mas só porque você é mulher, você vai ganhar 9. Única menina da classe. Ela tem alguma testemunha para fazer alguma coisa? Nessa sindicância eu tenho que apresentar testemunhas, blá, 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 blá. Essa menina tem algum testemunho? Porque são todos meninos. Na hora que o professor falou isso, todos eles começaram a rir. E adivinha qual foi o apelido dela depois dessa brincadeira? 9. O nome dela virou 9 a partir daí. Quer dizer, ela não desistiu, e ainda ela estava nesse meu workshop, e eu falei um montão para ela não desistir, enfim. Mas esse tipo de atitude desses seres humanos, desse professor, acontece muitíssimo, acontece toda hora, e não é toda gente que tem capacidade de permanecer e aceitar, e, enfim. Então, são 2 historinhas que eu queria contar. Muito bonitas, inclusive. As 2 meninas negras, deixa eu falar isso. Quando eu falo uma coisa, gente, já está subentendido. A menina é negra. Não tem, sabe? É raríssimo. Bom, sim, tenho milhões de fãs brancas e tudo mais, mas essas histórias são bem particulares para as meninas negras. Falo eu de trás para frente agora? Pode ser? Não, acho que esses casos assim são bem emblemáticos, né? E aconteceram na minha vida, mas teve uma transição de fases na minha carreira, que foi antes de eu me envolver com assuntos de gênero e trabalhar no GT Gênero da SBF e depois. Então, se vocês olharem para o meu currículo Lattes, eu já formei muitos doutores, muitos mestres, iniciação científica e extensão, já formei mais de 50 alunos, né? Então, eu formei muita gente. Mas se vocês olharem, antes de uma certa época, eu só formava homens, porque eu trabalho numa área muito dura. Eu trabalho com teoria de campos, com física nuclear de altas energias. Então, é muito cálculo analítico e muito cálculo numérico, muita computação. Então, nessa área, nos congressos, tem muito poucas mulheres. E os meus alunos eram todos homens. De repente, eu me envolvi com esse assunto, comecei a falar, comecei a mostrar alguns dados da URGS. Eu acho que a URGS foi pioneira, com a Márcia Barbosa, e pelo menos na divulgação. Eu acho que outras universidades também trataram do tema, mas a Márcia é muito, né, de divulgar. A Carolina Brito também é uma pessoa que se mexe muito. Então, comecei a pegar esses dados da URGS, né, copiar algumas coisas. E aí eu comecei a atrair um monte de meninas. E se vocês olharem para o meu currículo hoje, nesse momento eu estou orientando 9 estudantes. 4 doutores, 2 em mestrado e 3 em iniciação científica. Um é voluntário, nem está lá no meu Lattes. Mas eu estou orientando a maioria menina. E as meninas estão nessa área dura e elas se dão tão bem quanto os homens. Então, eu acho que a gente... de fato, a gente discutir esse tema mostra que a gente é mais sensível a essa causa, que a gente sabe o que acontece com as meninas e elas se sentem de alguma forma acolhidas. Então, eu acho fantástico que agora, se eu fizer uma festa, vai dar baile, porque tem menino e tem menina, né? Então, é muito legal. Eu nem vou falar os casos individuais, né, que são vários aí, para passar a palavra para a Adriana aí antes da gente encerrar. Bom, no meu caso, eu vou contar um que aconteceu, foi consequência do projeto Atraindo Meninas, né? Que aí nessas oficinas, né, sempre trouxe essa questão de debater visibilidade feminina, porque a gente quase não vê falar de mulher, né? Vê ali Marie Curie, todo mundo, Liz Martin, aí, sei lá, você bota qualquer outra,
silêncio, né? Basicamente é isso, né? E aí tem todas essas questões, aí a gente, né, tem toda essa dinâmica que a gente faz com os grupos. E aí, anos depois, me aparece uma menina que estava fazendo a enfermagem, mas ela veio me procurar falando, olha, professora, eu não fui para física, tá? Mas a sua oficina me inspirou tanto, inspirou minhas amigas, que tem uma amiga minha que está na física. Eu falei, E aí teve a minha primeira PIBIC Júnior, né, de ensino médio que participou do projeto. Ela foi para física, mas acho que eu falei tão bem da química que ela acabou mudando para química. Essa coisa que acontece, né? Eu realmente sou apaixonadíssima assim, nas duas áreas. A química, ela tem sempre ali, são as minhas raízes científicas, né? E aí ela trabalha comigo e fez PIBIC Júnior em fotocatálise, e agora está aqui, a gente está tentando desenvolver aí cosméticos, né? E assim, então tem essa coisa. E o fato de fazer esse projeto também faz com que as alunas de graduação e pós se sintam mais à vontade para conversar. Então, já aconteceu de ter meninas, assim, por exemplo, que estavam passando por alguma situação, às vezes um momento pessoal difícil, que estava impactando no instituto, na vida acadêmica, né? E aí tem essa questão de conversar e tudo. Então, é muito bom, assim, saber que elas percebem que o fato, quando a gente se posiciona e traz todas essas questões, elas percebem que elas têm espaço para se manifestarem, que isso é um ponto importante, principalmente quando a gente tem problemas de assédio. Né? Eu mesmo levei muito tempo para falar em alto bom som assédio. Sim, aconteceu comigo, infelizmente, eu queria que não tivesse. Mas eu acho que, infelizmente, na física, os relatos são frequentes e muitas vezes, primeiro as pessoas demoram para acreditar que está acontecendo, né? Demora para entender. E ainda tem essa coisa, você é mulher, você está aqui, você está sujeita a passar por isso. Tem muito essa visão, né? Então, quando a gente percebe que as meninas se sentem à vontade para olhar para a gente que chegou antes, né? E vem, conversa, pede orientação, eu acho isso fantástico. Mas isso só acontece quando a mulherada que já está lá na frente se posiciona. Porque se não se posicionar, e muitas não se posicionam por N motivos diversos, né? Tem desde questões de oportunismo até mesmo por medo. Porque a gente sabe que muito bem que existem todas essas questões que não são ouvidas. Tipo, muitos caras falam, mas as mulheres já conquistaram um monte de coisa. Que mais que vocês querem? Que tanto vocês reclamam? Que saco. A banda de mulher chata, ficar reclamando. E, na verdade, quando a gente pega os números, você vê que não mudou nada. Então, isso é muito importante. Por isso que, assim, e também tem um outro lado. Teve uma vez uma escola, que eu atuo muito nas escolas da periferia, porque são as menos assistidas, né? Então, teve numa que eu fui ver, eu oriento no MNPF também, como a professora Débora apresentou, e aí um dos meus ex-alunos, né, ele estava aplicando o produto. E aí, sexta-feira à noite, no EJA, aquela sala, primeiro que você já se prendeu que você chega, era a maioria de mulher, e tinha filhos, netos, todo mundo, baile todo ali. E isso eu achei muito legal, porque assim, muita gente fala, o que essa pirralhada tá fazendo aqui? Eu já achei genial, porque eu falei, uai, isso aqui é educação científica para esses guris também. Porque a hora que eles começam a ver, eles não vão entender muita coisa ainda, porque falta pré-requisito. Mas eles estão se educando cientificamente também. Então, manda ver, eu sou a favor. Bem, e aí, como o experimento que ia ser aplicado não oferecia risco, era com circuitos elétricos, foi feito. E aí, duas meninas se destacaram. Aí chegou o final da aula, obviamente, né? Já cheguei assim, olha, eu tenho um PIBIC Júnior, né? Vai falando, temos bolsa, a gente pode dar um jeito de desenvolver as atividades aqui, já que é longe, eram quase 40 quilômetros só para ir. Então, assim, até o campus da UNB, então nisso. Aí uma delas agradeceu, mas estava com pressa, precisou sair. E a segunda falou, olha, professora, eu agradeço, mas isso não é para mim. Isso é para quem tem tempo, para quem tem dinheiro, para quem é rico. E assim, pensa, a menina periférica, negra, com 2 filhos, mãe solo, e ainda mantendo a casa com a aposentadoria da mãe e o salário dela que era baixo. O pai das crianças, segundo ela, não pagava nada, e isso a gente sabe que é uma realidade brasileira, né? O abandono parental. E aí eu tentando conversar, eu falei, não, mas olha, tem bolsa, e eu posso, né, a gente pode desenvolver as atividades aqui, que é perto da sua casa, a gente dá um jeito, sei lá. E eu tentando, falei, entra em contato, vem visitar, e não sei o que. Ela falou, olha, professora, eu me interesso muito, mas isso não é para mim. Eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu não tenho energia, porque quando chego em casa eu tô cansada. Cara, eu insisti, ainda entreguei o cartão e falei, olha,
leva. Vai que você muda de ideia, ou pelo menos só para conhecer, né, tal. Eu só sei que eu entrei no meu carro, eu chorei quase meia hora, porque eu falei assim, cara, não é possível que um talento desse a gente está perdendo. Sabe? A gente vê homens que nem são tão talentosos assim, os caras com 60% do requisito. Até uma pesquisa no LinkedIn que fala. As mulheres só se candidatam a uma vaga, independente da área, se elas preenchem 100% dos requisitos. Essa pesquisa é de 2018. Os homens com 60% eles são os melhores profissionais do mundo. Segundo eles próprios, claro, né? Assim, né? Com a autoconfiança tinha que ser engarrafada, né? Mesmo para vender, ia dar o dinheiro. Mas é isso, sabe? Eu chorei horrores porque eu não soube lidar com aquilo. Eu falei, cara, não é possível que a gente tenha um talento ali, que se você vê que a pessoa gosta, você vê que ela tem uma vida dura, difícil, e, no entanto, com certeza vai ser perdido, porque... E não tem nem como dizer... O que eu posso dizer a respeito disso? Sabe? Então, assim, é lamentável que isso aconteça. Então, tem os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz de ver que as meninas têm abertura para chegar junto e de se abrir, de conversar e de pedir conselhos, a gente se depara com esses casos também que a gente fica de mão atada e não consegue incluir, mesmo que elas queiram de verdade, se não tivessem as amarras da vida real. Sim. Ai, a Adriana tava quase chorando, eu já tava quase chorando também, que eu sou mais manteiga derretida. Galera, mas essa história eu acho meio dura. Realmente é, sabe? É muito difícil porque as pessoas estão trabalhando assim à beira da exaustão para conseguir só sobreviver, manter a família viva. E aí a gente não pode exigir que elas queiram fazer o esforço que é duplicado, triplicado para seguir na nossa carreira, que seria para um homem muito mais fácil. É muito difícil ver essa realidade e saber que a gente não tem muito o que fazer a respeito, além do que a gente está tentando fazer aqui. Inclusive, nessa linha, eu estou fazendo ganchos aqui para as perguntas, porque ninguém falou nada no chat, então eu vou dominar as perguntas, e é isso. Eu tenho curiosidade, né? Se ninguém tem, eu vou fazer o quê? Como é que os espaços, assim como a Anefis, por exemplo, a SBF já tem o papel dela também, mas vamos pensar na Anefis, poderia ajudar a chamar, incentivar mulheres para a carreira da física ou para a carreira de exatas, assim, como a gente pode usar a nossa plataforma para isso, sabe? Porque a gente conversa muito com estudantes de física que já estão no curso, mas a gente também pode pensar formas de ultrapassar isso e também ajudar a manter as meninas da física no curso. E eu queria saber se vocês, a partir das pesquisas e da vivência de vocês, têm dicas para nós e têm, enfim, conselhos para nosso coletivo aqui. Eu tenho sugestões. Aí, vai, Débora. Eu acho que, se a gente for olhar para a história e a gente for estudar o movimento sufragista feminino, a gente percebe que teve muito erro, sabe? Muito erro, porque as mulheres se dividiram muito. Tinha muito a estrela que queria ser estrela, em vez de ser um movimento coeso por uma causa coletiva. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tem muita coisa de divulgação para mulheres na ciência agora, né? Então, eu vou dar o exemplo lá do TikTok, que é feito para adolescente, ou do meu canal, ou do Instagram da Adriana. Voltando para a URGS, né? A Carolina, a Márcia e o Jefferson Arenzon fizeram um podcast que chama Saga da Carlota, que é sensacional. Então, eu acho que uma coisa que vocês podem fazer é divulgar o que existe, sabe? Quanto mais nós divulgarmos os trabalhos de nós mesmas, mais esse bolo cresce. Porque, por exemplo, o que a Adriana faz, eu não conhecia, né? Agora eu conheço. Então, agora o meu Instagram, ou pode ir para o dela. E essa coisa vai crescendo, vai se disseminando, vai cada vez mais atingindo mais meninas. Porque quem que a gente quer atingir com esse discurso todo? Não são as pessoas da minha idade, essas já ficaram para trás, certo? Né, Sônia? Ou a pessoa enfrentou e está aí, ou ficou para trás, perdeu o bonde. Então, o que a gente quer é atingir a meninada de 10 anos, de 12, de 15, de 17, aquelas que entraram na graduação e estão repetindo em cálculo 1, cálculo 2, dizer que é normal, né? E que não faz mal, que elas podem superar, que elas podem ir para frente se elas aprenderem a derivar e esquecer os teoremas dos limites e coisas assim. Então, eu acho que essa coisa de divulgar os trabalhos umas das outras
pode ser muito importante. Porque quando eu falo do meu trabalho, as pessoas que me conhecem, já conhecem, certo? Já conhecem. Agora, a hora que eu vou falar assim, mas eu já aprendi mais uma coisa. Hoje eu descobri que tem um outro Instagram, né? Essa coisa vai aumentando. Então, a minha sugestão para a Nefis é essa. Vocês vão ter acesso a conversas com pessoas de uma faixa etária que naturalmente não conhecem esses trabalhos. Então, divulguem tudo que vocês conhecerem, né? Quanto mais vocês divulgarem para as meninas, menos medo elas vão ter de enfrentar a situação. E para os meninos é super importante, né? Porque é importante que os rapazes entendam que a realidade mudou, né? Que aquele discurso que eu coloquei lá daquela coisa, lá daquele deputado, ele é um discurso que não cola mais. Esses homens perderam o bonde. Se eles arrumarem uma mulher, vai ser uma escrava, vai durar pouco, né? Porque então é importante também que eles se envolvam com essa conversa, porque o mundo está mudando para todo mundo. E o mundo com mulheres mais instruídas é melhor para os homens também. É melhor para os homens que as mulheres dividam o orçamento familiar. Eles vão ter uma vida melhor financeiramente também. Então, a sociedade como um todo pode lucrar com o estudo das mulheres. Então, acho que esse é um discurso que pode ser feito se nós nos citarmos, se nós falarmos os trabalhos umas das outras. Sempre que eu tenho chance, eu falo. E eu vi que a Adriana fez a mesma coisa, né? Eu me preocupei em pegar não os meus gráficos, mas os gráficos de outras pessoas. Ela fez a mesma coisa. Então, talvez inconscientemente a gente já esteja percebendo que esse é um bom caminho. E aí acho que a Nefis pode ir por ele também. Alguém quer complementar? Se não temos mais perguntas no chat agora. Eu acho que, assim, além do que a Débora falou, que eu acho que é muito importante também, eu acho que é inconsciente, Débora. Assim, eu soltei uns artigos agora, então, assim, estou esperando sair o resultado, aí eu posso divulgar. Que foram algumas coisas que eu levei alguns anos coletando dados aí, então, aí por isso demorou um pouquinho. Mas em breve espero ter notícias boas. E, assim, mas uma coisa que eu acho que também seria interessante também são campanhas educativas mesmo, que é uma coisa que caiu em desuso aqui no Brasil para tudo, né? Saúde, tudo, né? E uma coisa que eu acho que seria legal também, porque, assim, muitas vezes os homens falam que eles não percebem assédio. Uns por conveniência, mas outros por desconhecimento mesmo. Eu tenho esperança nessa geração mais jovem, justamente que, assim, a gente percebe que existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu tenho 40, né? E aí, assim, quando eu olho para a minha geração, que nasceu ali no início dos anos 80, e para a geração que está agora, que tem 20 anos menos, eu vejo que muita coisa mudou para melhor, embora ainda possa melhorar bastante, né? Então, eu tenho esperança nas novas gerações aí. Mas eu acho que, independentemente de geração, sempre vai ter aquela galera com ranço machista, né? Assim, afinal de contas, a gente nunca saiu do Brasil colônia, né, galera? Então, a gente só muito de metrópole, né? Vamos falar a real. Então, assim, então o Brasil continua sendo machista, racista, classista, capacitista, todos os vezes possíveis e imagináveis, né? Então, é importante que também tenham campanhas educativas justamente discutindo o que é assédio para conscientização mesmo, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que fazer quando essas coisas acontecerem, porque a gente sabe que isso ainda é um problema, né? E, tipo, muitas vezes quem perpetra continua lá, não acontece absolutamente nada, entendeu? A galera não vai ter a menina do 9, né? Por exemplo, muitas vezes os caras só vão testemunhar com medo de ser boicotado também, de sofrer represália. Então, o que fazer? Ao mesmo tempo, também é importante falar o que é machismo, o que é misoginia, né? O que é isso aplicado ao contexto acadêmico dentro da física. É importante ter, porque, assim, uma coisa é matar na unha e falar, olha, informação você tem, agora você decide o que você vai fazer. Agora, quando não tem nada, o cara pode jogar, mas eu não sabia. Mas é brincadeira. Mas na sociedade é assim. Então, você faz eliminação de opções. Eu acho isso muito importante também. Outra coisa que já está sendo feito, isso aqui, ó. Deixa gravado, anuncia, a Débora vai falar, a Adriana vai falar, eu vou falar. Sabe, gente, vai atrás. Eu falo muito nas minhas lives e palestras, enfim. Ao invés de você ficar no Google procurando qual é a cor da calcinha da Kardashian,
vai no Google e procura o que te interessa, porque no momento nem a tchan, né, a coisa que está pegando agora é a falta de bolsa de estudo. E todo mundo fala, e como é que eu... Porque o CNPq já não tem mais... Bom, as coisas estão muito ruins financeiramente. Só que se você abrir o Google, você vai ver bolsas para tudo quanto é coisa. E outra coisa que eu falo muito, aprenda uma língua, pelo amor de Deus, além do português, porque talvez essa tua oportunidade esteja fora, não seja aqui. Então, esteja muito bem preparado, porque essa oportunidade vai acontecer e certamente vai valer uma língua, vai precisar de uma língua. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui já é divulgação. Eles vão procurar, ou mesmo botar numa linguagem mais para os adolescentes, para que os adolescentes achem e se interessem. Então, isso aqui que está sendo feito aqui, o que está sendo feito, TikTok, Twitter e tudo mais que vocês já mencionaram hoje, já é para pegar a maior, muita gente. Então, isso aqui já é o que precisa ser feito e continuemos a fazer isso. Chega o presencial, vai acabar a distância. Não, porque isso aqui pega gente que você não faz ideia. E o presencial também é maravilhoso, mas isso aqui pega gente que você não faz nem ideia. E deixa gravado para o pessoal abrir quando puder. Isso já é o que precisa ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, muito pontuais. Anotei tudo. Vamos ver, quem sabe no futuro vamos ter mais propostas aí na Defis. Gente, vocês começaram a mandar um monte de pergunta depois que eu falei, mas aí já está perto do fim. Eu vou selecionar umas, acho que não vai dar para ler todas, tá? Desculpa. Mas eu vou selecionar aí pelo que eu percebi das conversas. Então, nós temos algumas calouras ali no chat, muito preocupadas com o ingresso na universidade. E elas pediram como foi para vocês serem calouras, se vocês tiveram alguma experiência ruim logo no começo. Enfim, se vocês quiserem relatar algo nesse sentido, ou se para vocês o começo foi tranquilo e foi mais para frente que começaram a sofrer. Nossa, começou a sofrer assim. Enfim, acho que é uma pergunta legal para dar preparar elas para o que vem por aí. Né? Eu acho que cálculo é um problema para todo mundo. Eu vim de um colégio muito forte, assim. Eu estudava num colégio de período integral quando eu entrei na USP. Então eu sabia integrar e derivar. Então, física para mim, física 1, as pessoas diziam que eu estava fazendo piscina 10, piscina 11. Eu nem ia na aula, chegava lá, gabaritava, tirava 10, 2 provas e ia embora, ficava lá paquerando na piscina. Mas cálculo, aquele maldito limite. Porque quando a gente vê cálculo, a gente não vê com a visão dos físicos. E hoje eu entendo que é importante que isso seja dado como os matemáticos enxergam, da mesma forma que é importante que os engenheiros tenham física ensinada por físicos e não por engenheiros, porque a gente fica com uma visão mais abrangente da coisa. Mas eu estava acostumada a só tirar 10, e aí eu tirei meio na prova de cálculo 1. Meio! Eu fui lá e falei para o professor, você errou na minha nota. Como errei? Eu falei, não pode ser meio. O que nunca me faltou foi autoestima elevada. Ele falou, mas é meio. Eu falei, mas como aqui? Eu sei derivar. Ele falou, eu sei. Ele falou, sim, mas você não soube provar o teorema. Eu falei, mas isso não presta para nada. Enfim, recuperei, é claro, mas foi um susto. E aí eu percebo que esse susto é muito recorrente, né? Tropeçar em cálculo é muito comum. E agora a gente tem recebido estudantes que têm uma defasagem matemática, que já vem com problemas assim de entender o que é uma função, o que é logaritmo. Mas o negócio é o seguinte, gosta de matemática, tem habilidades, não desanime. Né? Sempre vai ter um professor que vai ajudar. Sempre vai ter. Tem aqueles que só falam que não devem, mas tem muita gente na universidade que vai poder ajudar. Então, não tropecem com o primeiro meio, né? Eu não tropecei, fiquei em estado de choque, nem pude acreditar, mas durou pouco, né? Então, eu acho que é isso aí, eu acho que o começo é uma mudança muito grande do ensino médio para o ensino universitário, né? E eu estou dizendo que eu sabia integrar e derivar quando eu entrei na universidade, sabia as duas coisas, mesmo assim, é uma diferença muito grande do modo como as coisas acontecem. Eu ainda vejo, depois eu estudei em Oxford é assim,
Paternalismo zero, né? Eu vejo que a gente ainda é muito paternalista na universidade, mas isso ainda é muito menos do que no colégio do Brasil, né? Então, é importante encarar esses primeiros semestres aí, porque se a pessoa encarar e, né, repetir uma vez, não faz mal, faz de novo. Gostou de, vai para frente. Olha, para mim, assim, eu acho que foi bem atípico, então, mas vai ver porque era na química, né? Mas, assim, a gente tem física, tem cálculo também, igual vocês. Mas para mim foi assim, cara, eu tava tão encantada, tudo foi lindo, maravilhoso, só faltou ter sininho tocando, porque eu amei. Então, assim, para mim a experiência foi maravilhosa. E, assim, cara, assim, uma coisa que eu diria, assim, que eu achava curioso ouvindo meus colegas na química, né? Pá, se eu quiser estudar cálculo é para matemática, se eu quiser estudar física é para física, cara. Aí eu ficava assim, ó, ai, gente, mas se o povo realmente acha que a gente não vai usar isso lá na frente, sinceramente. E olha que eu não tinha plena noção do curso, sabe? Assim, você vê o fluxograma, mas acho que a gente só vai compreender algumas coisas à medida em que a gente vai avançando no curso. E aí, assim, eu já tinha ideia de que eu queria ir para fisicoquímica já, assim, já tava puxando, tipo assim, a sardinha, a brasa, o baile todo, né? A cervejinha, tudo. E aí, mas assim, para mim era muito claro que precisava. Para mim nunca fez muito sentido essa compartimentação do conhecimento, como a gente aprende no ensino médio. E também tem uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com o que eu chamo já desde a época do PET escola, que eu estava na graduação, fui do PET também, com a mitificação dos cursos, que a gente tinha um programa na época de trazer a gurizada para a universidade, então eles conheciam como é que era o curso de química, como é que eram os laboratórios, e tu já levava o laboratório de pesquisa e no laboratório do pessoal de ensino de química. Então, você tinha ali o contraponto entre experimentos acadêmicos e experimentos didáticos, né? E aí, a gente sempre se preocupava em mostrar como é que era o curso de verdade, porque a maioria entra sem saber o que um químico faz, o que um físico faz, até mesmo advogados. A gente pega as profissões lá do Brasil Império, né, que estão até hoje, né, tipo, profissão de status é doutor, né, os advogados, engenheiro e médico. Então, mas mesmo nisso existe muita fantasia sobre essas profissões e a gente sabe muito pouco. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e assim, e entender que muitas coisas vão acontecer no curso. Vai ter matéria que você vai fazer que você vai achar um saco, isso é normal. Às vezes não é porque a matéria é chata, às vezes a aula não é, digamos, com a melhor didática possível, né? Então, assim, ou às vezes a matéria é chata mesmo, você não gosta mesmo que o professor faça malabarismos e dê uma aula muito boa, você fala, poxa, o professor dá uma aula boa pra caramba, mas essa matéria não me apetece tanto assim. Isso é perfeitamente normal. E essas dificuldades com matemática, com certeza, que a professora Débora mencionou, fazem toda a diferença. Porque, na verdade, a gente vem da escola com uma educação muito ruim em termos de matemática, sabe? Matemática e até mesmo português, porque, assim, eu boto questão discursiva nas minhas provas, eu vejo que até mesmo o português está sofrido. Então, assim, a gente vê que houve um declínio da base com que os alunos têm chegado à universidade, infelizmente. Assim, com certeza, os professores que deram para mim achavam que eu era uma banda de peba, né? Em 99, né? Então, assim, mas, assim, a coisa realmente eu vejo, assim, tudo bem que eu estudei numa escola que aqui no DF, na época, era o melhor onde a gente podia estudar, né? Então, assim, era pública, mas era melhor, né? Então, assim, mas o que a gente percebe é justamente isso. Existe sim uma dificuldade, há um declínio da base com que os alunos chegam, mas não se assuste, porque mesmo quem tem uma base boa, passou aquele susto inicial de entrar e falar, você só tirava 9, 10, e de repente você tira um 5, você... normal. Então não assusta não, gente, faz parte, mas não desiste, porque na verdade é um novo momento da sua carreira que você está se situando e que a profundidade dos seus estudos é maior. Então é natural que, por ser diferente da pegada da escola, existe um período de transição ali, mas que vai ser muito importante, e com certeza vocês vão passar e insiste que dá para tirar de letra. Para mim, o que pegou foi computação. Eu sou do tempo que eles ensinavam tal de Algol, COBOL, Fortran. Oh my God! Quando a gente fez faculdade, a federal tinha 1.500 estudantes, a federal inteira. Hoje são 5 campi e 20 mil estudantes. Mas quando eu entrei, éramos 15 mil, 1.500.
E o professor de computação era novinho, era o primeiro ano que ele estava dando aula. Então, ele ia lá na nossa república, pegava todo o pessoal que estava indo mal no curso dele, ia lá na nossa república e ensinava computação para a gente lá em casa. E eu passei em computação assim, ó, até hoje. Bom, hoje já nem existe. Bom, existe sim. Eu lido com o pessoal do INPE e eles ainda usam Fortran e etc. Mas nem sei se vocês vão ver isso na computação hoje. Mas, em soma, foi o que pegou. E vocês lembram, né, que eu não pude nem ter iniciação científica porque você nunca vai usar física. Bom, nós entramos 50 alunos no ano que eu entrei em física, nos formamos no tempo regulamentar 4 anos, 6 estudantes, 2 meninas, e adivinha qual de uma das meninas que se formou no tempo regulamentar? Então, a graduação para mim, fora a computação, eu também só vi computação no primeiro ano, depois nunca mais. Fora a computação, a coisa... sim, e tive uma reprovação, adivinha, em física moderna, que era a minha paixão. Eu adorava a aula do professor, era fantástica, toda aquela matemática era linda, eu resolvia. Bom, a última prova, sei lá o que aconteceu, eu acabei reprovando, tive que fazer no semestre seguinte, fechei física moderna com 8, né? Porque aí o outro professor não era tão legal, e aí eu já sabia tudo, em soma, acabei indo bem melhor. Mas é isso, gente. Cálculo é... Minha aconselhada do ITA tentou entrar no ITA, ela fez 4 vestibulares. Quer dizer, se bem que ela começou com 12 anos, tá? Ela é bem novinha ainda, mas a vida inteira ela quer ser engenheira aeroespacial. Então tinha que ser o ITA, não tinha jeito. Então ela realmente estudou como louca para entrar no ITA, entrou e pegou cálculo. E cálculo barrou a menina de um jeito que ela já estava até pirando literalmente, tá? A saúde mental dela já era, pegou DP, e isso não existe no ITA. Você pode pegar uma DP só um pouquinho, né? Ela pegou DP em cálculo e por um trizinho também em C12. Então, ela tem 2 DP e isso não pode, então ela está em vias de ser jubilada. Não pode reprovar no ITA jamais. Bye, bye. Reprovou, bye, bye. Não tem papo, não tem jeito. E nós estamos aí. E eu sou a conselheira dela. Então, agora nós vamos começar uma briga lá dentro para ela ficar. Porque quando o problema começou, nós duas já fomos até o aconselhamento, falamos tudo o que estava acontecendo, eles não fizeram nada. E agora aconteceu o que aconteceu. Mas ela não desiste, não vai desistir, nós vamos brigar porque ela vai continuar e ela vai fazer esse segundo semestre, o segundo ano, ela vai fazer engenharia aeroespacial. Mas é fundamental. Aquilo que você quer, então briga, luta, vai atrás, não desista. O único resultado de uma desistência é o insucesso. É o insucesso que você quer? Não. Então, continua brigando. É isso. Eita, arrepiada já, lembrando do meu início da graduação. Eu esqueci de falar antes quando eu li a pergunta, essa pergunta era da Maria Elisa. A pergunta do Aglailson já foi respondida pela Sônia lá no chat. A do Arthur eu sinto que meio que foi respondida ao longo da live, falando sobre lugares que a gente pode procurar informação, a gente tem que se informar, a gente tem que saber como não reproduzir assédios, acompanhar nas redes sociais todos os projetos maravilhosos das professoras e as professoras. Eu acho que é um bom primeiro passo para a gente se informar, né? A gente tem que estar informado para não reproduzir as opressões. E deixa eu ver, tinha mais uma pergunta aqui que era sobre o TikTok. Ah, sim, é do Arthur também. Aí ele perguntou, vocês veem o TikTok como a principal plataforma de divulgação científica para o grande público? E por que muitas das pessoas ainda acham que essa rede é vista como somente a rede de dancinhas? E aí, só antes de vocês responderem, pessoal, a lista de chamada tá no chat, tá? Quem ainda não assinou, entra lá no formulário, que é só preencher ele, vocês vão ganhar certificados aí. E mais uma coisa, fiquem no final, que a gente quer que todo mundo abra a câmera pra gente tirar uma fotinho bonita. Então, essa é a última pergunta. E daí, as professoras já, se quiserem, enquanto estiverem respondendo, fazer a fala de encerramento também, fiquem à vontade. E aí, depois a gente vai tirar uma fotinho. Então, vou falar do TikTok, que eu tenho
o meu canal tem um parceiro no TikTok. Não, eu não vejo como a principal ferramenta de divulgação, porque o TikTok é muito limitado, né? Mas ele é uma boa ferramenta para cooptar a atenção dos jovens. Então, por exemplo, a gente faz um vídeo lá no canal que tem 10 minutos. E 10 minutos ainda é muito pouco. Mas eu tenho vídeo sobre matéria escura de 10 minutos, sobre energia escura, sobre antimatéria, sobre evolução do universo. Então, claro, não tem matemática, não tem nada, mas tem os principais conceitos. Mas a gente já sabe que mesmo no canal do YouTube, a atenção vai mais ou menos, se a gente retém a atenção nos primeiros 1 minuto e meio, 2 minutos, essa atenção vai até os 7 minutos. Depois dos 7 minutos, se o vídeo não está muito bom, as pessoas desligam. E 10 minutos é muito pouco para você explicar um tema que pode ser complexo, certo? Então, é claro que com 1 minuto a gente não consegue muita coisa. Mas o que a gente consegue é fazer coisas, por exemplo, enganações quânticas. Não existe travesseiro quântico. Não sei. Quer saber mais? Assista o nosso vídeo no canal do YouTube. E tem uma menina do meu grupo lá, a nossa TikToker, ela que ficou falando, me perturbando para começar o TikTok. Eu resisti bravamente muito tempo, que eu via aquelas musiquinhas e falava, ai meu Deus. Mas, enfim, ela falou, não, vamos fazer um primeiro vídeo, e aí realmente o número de visualizações é enorme. E ela correlaciona as pessoas que passam do TikTok e passam a seguir o canal, ou o Instagram. No Instagram a gente tem postagens. E é muito grande, né, a atração que a gente consegue. Então, não dá para fazer divulgação científica no TikTok, mas dá para chamar a atenção de determinados problemas por meio do TikTok, né? E aí, se ele tem 120 mil visualizações, a gente tem 1.000 pessoas que vão assistir algo de mais, sei lá, mais elaborado, com uma qualidade melhor. Então, é um caminho sim, né? Mas alguém gostaria de complementar? Bom, assim, a questão do TikTok, assim, eu acho que independente das redes, né, o mais importante que eu vejo que é o grande entrave para a divulgação científica é o fato que, assim, a gente nunca democratizou de fato, assim, falando de cientista para cientista, já nunca democratizou o conhecimento científico, na boa. As pessoas participam daquilo que elas entendem. Elas não participam de nada científico que elas não entendem, são sempre as mesmas pessoas. É muito difícil, isso é um entrave. A partir do momento que a gente começa a trazer as pessoas para entender e participar do conhecimento científico, no sentido de entender, de acompanhar, e até mesmo conseguir formular uma pergunta, galera fica. Então, eu vejo que independente de que via a gente está utilizando, e aí tanto faz em Instagram, né, por exemplo, com o Reels, né, pensando em termos de vídeos curtos, né, TikToks e YouTube, basicamente a gente vê que as pessoas que realmente acessam com frequência, que veem todo o conteúdo, que faz pergunta, comenta, que curte, compartilha, são sempre as mesmas. Ou seja, elas já estão acompanhando. Eu acho que o grande desafio para todos nós aqui, e para quem faz divulgação científica em particular, é conseguir chamar as pessoas porque elas estão entendendo. Participa quem entende, pergunta quem está entendendo alguma coisa. É exatamente, Débora, furar a bolha mesmo. Esse eu vejo a maior entrave. Então, tipo assim, se a dancinha de sei lá o que faz sucesso, sei lá, a calcinha da Kardashian, achei muito ridículo. Né? E outras coisas, isso é um consumo rápido, fácil, isso é uma coisa que as pessoas entendem. Então, o que chama atenção mesmo é aquilo que elas participam. Quando elas olham para a física, elas falam, pô, não tá dando nada essa bagaça, tchau. É basicamente isso o que rola, se você perguntar para as pessoas de uma forma geral. E, por exemplo, para minha surpresa, durante a pandemia, eu fiz alguns vídeos aqui na cozinha da minha casa, que eu tenho um quadro. E aí, né, salve a professorinha. Lá fui eu fazer desenho no quadro, com giz colorido, piriri, pororó, para explicar o que era um aerossol. Fiz experimento ao vivo na tela. Para mostrar como é que o pulmão, como é que era assim, quando a gente fala, respira, por que sai aerossol? Aí fui adaptar justamente o caninho lá com coisinha, o atomizador do perfume e desses sprayzinhos, justamente para mostrar. E aí, para minha surpresa, o vídeo em menos de 2 horas tinha 1.000 visualizações. E assim, eu não estava esperando nada disso. Então, o que acontece? Quando a gente percebe, mas por quê? Porque ali vi muita gente que não é da área científica fazendo perguntas, falando, pô, obrigado por explicar isso aqui. Né? Que aí você fala, aerossol, você tem que usar máscara.
E aí as pessoas falam, mas por que eu tenho que usar máscara? O que é aerossol? O que é isso? O que é aquilo? Aí você fala, poxa, né? Ao mesmo tempo, tem essa, por exemplo, você tem fake news circulando, abacaxi pH 15. Falei, nossa, tá mais básico do que tomar soda cáustica. Não faço isso. Mas assim, falando que alimentos com pH abaixo de 5,5 curavam Covid. Eu falei, se for por isso, então não existiria Covid, né? Além dos erros de português na própria fake news mesmo, lá fui eu fazer o vídeo explicando o que era uma escala de pH. As pessoas não sabem, às vezes, as coisas mais simples, mais triviais. Então, como é que a gente espera obter alcance se as pessoas não entendem o que a gente fala? Porque é muito fácil falar de igual para igual aqui, falando pH e aí, etc, e não sei o que mais, sendo que eu sei que você sabe. Outra é falar, por exemplo, com as pessoas que, às vezes, fizeram o ensino médio, mas aquilo ali não ficou retido, aquela informação. O HD já foi deletado para limpeza, para caber outras coisas. E isso é muito importante. Então, é importante que a gente traga não só essa educação científica na escola, que está faltando mesmo e está só piorando, e nisso, nós cientistas, a gente não pode esquecer da nossa função social também, a gente tem que também trazer esse conhecimento, mas trazer as pessoas entendendo. Quando elas entendem, elas se encantam, quando elas se entendem, elas participam, quando elas se entendem, elas não só entendem para si, mas elas são multiplicadoras desse conhecimento. Isso está faltando demais aqui no Brasil. Tá fechado o microfone, prof. Ai, não. Isso é normal. Hoje quase que foi, mas eu liguei antes. De TikTok, gente, eu entendo nada. Sabe, eu sou muito velhinha e eu estou agora acostumando com toda essa história de IAD, de gravar aula e tudo mais. Então, eu não vou poder responder, eu não saberia nem o que dizer. Quando eu recebo um TikTok, eu nem abro. Então, sinto muito. É isso. E tchau para todo mundo, porque né, agora está na hora. Foi legal estar aqui com vocês. Vamos tirar uma foto, gente. Quem puder abrir a câmera, daí depois a gente agradece, todo mundo tá liberado. Isso aí. Se não puder abrir a câmera, só avisa aí. Aí. Ai, coisa linda! E ó, o pessoal tá saindo só para não sair na foto. Acho que a gente tem que tirar o print logo. Tem umas que dizem, não vou abrir minha câmera porque eu não me arrumei. Eu falei, não é um concurso de beleza, é só uma live, cáspita. Vamos tirar uma foto? Aí, ó, todo mundo falando raio-x. Ah, tá sem câmera. Força, coragem. Não é um concurso de beleza, é só uma live. Eu já tirei print aqui. Brava. Bravo. Tá, ó, vamos lá. Eu só quero agradecer de novo vocês muito, muito por terem aceitado o convite. Foi fantástico, foi muito bom. Eu acho que a gente aprendeu muito. E é isso, né? A gente tem que impulsionar mais ações como essa e tem que impulsionar o que vocês estão fazendo, que é incrível. E muito obrigada por terem aceitado o convite. Espero que a vida de vocês siga iluminada e que não dê nada naquele processo. E é isso, gente. Se cuidem todos, fiquem muito bem. E é isso. Beijinhos. Ai, gente, obrigada pelo convite, pela presença. Amei estar aqui com todos vocês, gente. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite. Se cuidem, hein? Essa brincadeira de não precisar usar máscara é balela, hein? Tchau, tchau. É fake news. Isso aí, se cuidem, gente. Satisfação demais ter vocês aí, professoras. Obrigado mesmo, gente. Todo mundo que colou.